Então, boa noite novamente, sejam bem-vindos, bem-vindas, meninas e menino, por enquanto. Boa noite. Tudo bem, gente? E daí, sobreviveu aquele dia, Letícia? Zenilda, sobrevivi, mas eu vou te falar que foi difícil. Nós ficamos quase até meia-noite sem energia. Eu fiquei com a neném dentro do carro com o ar-condicionado ligado, porque ela não aguentava. Eu sou de Umuarama, né? Comentei com vocês no primeiro dia. Então aqui é muito quente. Nós estamos passando algumas noites muito quentes. Eu cheguei da escola às 5 horas da tarde e a gente já estava sem energia. Então é nessas horas que eu digo assim que a gente dá valor, né? Que nem agora ar-condicionado ligado, energia, internet. É nessas horas que a gente dá valor ao que a gente tem, porque olha, eu falei até um ventiladorzinho seria sensacional aquele dia, mas nossa, cortamos um dobrado, viu? Foi difícil. Nossa, e não tinha vento, né? Não tinha, menina, tava um calorão. Caiu um poste aqui perto, sabe? Então, até a Copel resolver o problema, ficou a rua inteira, o bairro inteiro sem energia até meia-noite. Foi difícil. Nossa, foi difícil. Você é da minha terra, Letícia. Oi? Você é de perto da minha terra. Você é de onde, Arnaldo? A minha família é de Pérola, certo? Ah, de Pérola. Eu nasci em Pérola. Então você sabe quando eu digo que aqui é quente, né? É. Muito quente. Hoje. Eu tô a 90 quilômetros de vocês aí. Agora tá marcando 35 graus. Nossa Senhora! Meu Deus do céu. Quente, gente, quente. Por isso que eu falo, ar-condicionado aqui não é luxo, é necessidade, não dá. Com certeza. É como na minha terra, que é na Bahia, né? Não aqui no Paraná. Mas lá venta, Zenilda. Lá venta aqui bastante. Nem isso. Isso que é o pior, que é o duro, né? Ai, vamos lá, então. Gente, olha, eu vou colocar aqui para vocês, a gente já vai sentindo o clima do nosso encontro hoje, sobre frequência e observação, né? Frequência que é o tema mais que importante, mega importante entre todos, né? Então, hoje nós temos aí frequência e observação, né? A partir de evidências, né? Para iniciarmos, nós temos um vídeo um pouquinho diferente hoje. Vão assistindo e curtindo aí, observando.
Então, gente, vai dando até uma afliçãozinha, né, que vocês sentiram? Mais por conta do barulhinho ali, mas é legal de ver, né, assim, as torres caindo. Pois é, imagina o trabalho do pessoal para montar tudo isso. É um espetáculo, mas é o Trabalhoso para montar e com um só. toque só desmorona tudo, né? Exatamente. Então, é justamente para provocar esse início da nossa conversa, do nosso encontro de hoje, né? O que o efeito dominó, o efeito em cascata, sugere a ideia de um efeito ser a causa de outro efeito, gerando uma série de acontecimentos semelhantes, de média, longa ou infinita duração. Como podemos pensar o efeito dominó e a relação frequência e aprendizagem? Quem quer falar? As meninas estão quietinhas ali, elas estão num evento, elas estão, a Tatiana e a Edna, elas estão no evento ali, não sei se vão conseguir participar, estão numa entrega ali de certificados, uma homenagem. E então vamos nós aqui participando. Só apenas um comentário assim, né? Como é que a gente relaciona esse vídeo, o efeito dominó, as torrezinhas caindo, e o legal que tinha umas curvinhas ali que você fala, não, esse aqui não vai desmanchar, esse aqui vai passar, não, desmancha, né, cai, não tem jeito. Difícil, né, Zenilda? É difícil, né? Porque Sim, é uma coisa leva a outra, né? De repente, o aluno está com um probleminha e esse probleminha às vezes não é dado tanta importância, e a mesma coisa às vezes o professor também, ele também não está muito naquele dia, né? Não está muito atencioso, então daí é um efeito em dose dupla, né? Eu penso. Daí vai, o professor joga para o aluno joga para o professor, e assim vai indo, e a frequência, às vezes o aluno vai embora, às vezes o professor também desanima, e a aprendizagem fica a desejar, né? exato, De ambas as partes, eu penso, né? Porque quem tem mais a perder sempre é o aluno, mas o professor também, acho que ele fica com aquela insegurança e com aquele pensamento de não ter concluído, né, o que ele estava ali para fazer. Não sei, eu penso, é difícil, né? Porque é um exemplo difícil, né? Se fosse um outro exemplo, mas esse efeito dominó aí, ele é meio complicado, assim, né, para a gente. sim, não, mas você está no caminho certo, isso mesmo, né? Então, não tem como o aluno deixar de aprender, né? Se ele está em casa, como é que ele vai aprender, né? Ao contrário, como é que ele vai aprender se ele não vem para a aula? Como é que ele vai aprender se estava com um problema lá, seja questão de saúde, seja com algum colega, seja um enfrentamento ali com o próprio professor, ele se ausenta da sala, né? São diversas situações que vão ocorrer. Eu até vou comentar, se eu fugir um pouquinho, você pode Claro. falar. É que eu sou do profissionalizante, né, da enfermagem. E nós temos bastante esse problema com relação à frequência, principalmente no último período, né, que é o quarto período. Então, eles já acham que eles não precisam vir mais, que eles já passaram de ano, que ninguém vai reprovar porque eles já estão no final. E assim, hoje mesmo eu tive uma conversa com a nossa coordenadora do núcleo a respeito disso, porque tem que ter 75% de presença. E, às vezes, a gente corre o risco de se reprovar um aluno com 75% de presença e ele tiver nota, ele pode recorrer e a gente ter que voltar atrás nessa situação. Isso é um pouco desagradável, porque, né, o nosso curso, todo curso é importante, mas ele é direcionado à vida, né? Então, a gente faz aula prática,
né, no laboratório, ensina a fazer punção, ensina a fazer injeção, ensina a fazer curativo, ensina a fazer um monte de coisa. E aí esse aluno não vem, só que ele consegue atingir a nota. Uhum. É difícil isso, tá, Zenil? Deve ser a coordenadora já explicou para nós o que a gente tem que fazer, mas eu estou só colocando aqui, porque eu acredito que tenha outros exemplos assim também, né? Que o aluno falta, mas ele é inteligente, ele consegue tirar nota. Mas que jeito, né? Como que ele consegue? Aí ele vai lá na prática, fala, poxa, eu perdi essa aula aqui, hein? Como é que eu vou amarrar, colocar esse garrote aqui no braço do paciente? Como que eu vou fazer isso aqui? Aí, na teoria, ele tira nota, daí no desempenho de estágio no dia a dia também tira uma nota. E aí a gente forma pessoas que, de repente, a gente não tem segurança nesse profissional que a gente está soltando no mercado. Né? Então, é difícil essa questão de frequência e se a gente não tiver um apoio certo do núcleo e tudo, para que a gente possa realmente efetivar essa reprova, porque eu penso que é perigoso, né? Quem que quer ser atendido por alguém da enfermagem no hospital que não sabe nem fazer um curativo, né? Sei lá, diferenciar o que é contaminado do que não é contaminado. Pode falar, Samuel. Olá, boa noite. Boa noite. Na verdade, assim, eu estou vendo ela comentar, e é a mesma questão que a gente tem aqui dos cursos subsequentes, né? Às vezes o aluno ele vai faltando, ele falta um dia, ele falta outro, ele vai faltando, você chama, você conversa, você orienta, mas ele vai, ele vem, e aí chega no final do semestre, ele estourou lá por 20, 30 faltas, mas ele tem nota. Por quê? O professor pegou ele a hora que ele veio, ele fez alguma coisa que era em grupo, que era uma atividade, e aí eu chego lá, um aluno reprovado com 130 faltas e com nota tudo azul, né? E aí, daí é sempre assim, aquele questionamento. A equipe pedagógica fala assim, mas professor, como que esse aluno é faltoso e tem nota, né? A gente tenta explicar que sim, ele é faltoso, mas ele faz as coisas, alguma coisa foi feita em grupo, ele copiou de alguém, entregou, enfim, né? Mas assim, é todo ano, eu já estou há 15 anos na educação profissional e é todo ano que eu escuto isso. E há 15 anos escutando essa mesma fala. E aí assim, vai mexer com falta, não vai mexer com falta, não se mexe. Falta é falta. Reprovou por falta, ele está reprovado, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo tem a incoerência de você reprovar um aluno por falta com todas as notas azuis, com todas as médias 70, 80, 90, né? Aí eu até, quando a gente fala com os professores, fala, professor, vai sentir, porque o professor não sabe se o aluno está reprovado por falta ou não. Ele não tem essa noção. Ele tem a noção que o aluno está faltoso, mas ele não tem a noção se ele está reprovado por falta ou não. Aí tem o trabalho da equipe pedagógica, o trabalho da coordenação, né? E aí digo mais, isso piora quando a gente vai para o ensino médio regular, o ensino médio integrado que seja, porque eu tenho que correr atrás desse aluno, correr atrás desse aluno, correr atrás desse aluno, pedir para ele voltar, correr atrás, fazer busca ativa, ir na casa. Esse aluno volta, mas ele tem 500 faltas. Mas ele voltou. Ele está sendo atendido, ele tem direito a conteúdo, ele vai entrar na sala, vai fazer a avaliação do jeito que der, vai fazer o se liga no final do ano, mas ele vai continuar reprovado por falta. E aí a gente fica num imbróglio, porque ele só quer vir se ele não estiver reprovado. Mas ele está reprovado. Você sabe que ele está reprovado, mas eu não posso falar para ele que ele está reprovado. Eu sei que ele tem 500 faltas e era 300. Eu já estou muito. Eu também tenho casos assim, tenho casos assim, que principalmente os que fizeram aí 18 anos em junho, julho, eles achavam que fazendo 18 anos, eles iam lá no ensino, lá no CBJA, e já ali naqueles 6 meses eles faziam lá online, e é uma visão totalmente de desconhecimento, não sabiam, né? Então agora estão reprovados e a mesma coisa, não vão, não são, né? Não vão poder sair da escola, mas está reprovado. Impossível, né? Não existe reclassificação para terceiro ano. Então, né?
ontem me disse assim, não, eu estou vindo porque... Eu falei, cadê tua mochila? Cadê teu material? Sem nada. Não, eu empresto umas folhas aí. Eu falei, mas como assim? Chamei para conversar. Não, eu estou vindo porque senão eu vou perder meu emprego, se eu não apresentar. Mas já está reprovado por falta. São os entraves que a gente tem hoje, bastante coisa para conversar. Pode falar, Letícia. E assim, pegando o gancho do que o Samuel falou, na minha escola a gente tem o fundamental, tem o médio regular, tem o médio integrado, tem subsequente. Quando a gente fala do subsequente, ainda você subentende que o cara tá ali porque ele quer estudar, né? Porque ele se dispôs a fazer um curso técnico. Então, a pessoa que chega a reprovar por falta num curso subsequente é muita sacanagem. Agora, você faz o que ainda num regular que a pessoa é obrigada a ir. Ou quando ele é menor de idade e a gente tem que, como vocês disseram, ir atrás, fazer busca ativa, a gente pega o nosso carro e vai na casa e faz registro em SERP e vai atrás e resgata esse aluno com tudo que você pode, e quando ele volta para a escola, ele está reprovado por falta. Você se desgasta um ano inteiro correndo atrás de frequência, correndo, resgatando a aprendizagem, e chega no final do ano ele ainda está reprovado. Então, são assim, desafios. Quando a gente fala ali, né, qual que é a relação? Sem frequência não tem aprendizagem. Acho que é por isso que a gente tem batido tanto em cima disso e que o governo tem cobrado tanto. Frequência, lugar de aluno é na escola, eu entendo. Mas a partir do momento que a gente dispara na mão de um aluno um aplicativo que funciona melhor que o BI, que é mais correto que o BI em dados, e que mostra para ele que ele pode faltar 25%, eles usam isso como uma arma. Eles podem faltar 25%, eles não veem isso como uma margem que, olha, eu estou perdendo 25% do conteúdo que eu deveria aprender. Ou se eu tiro 60%, que é a média, eu estou deixando de aprender 40% do que eu precisava. Eles não conseguem ter essa visão. Então, como a Leonice falou, que tipo de profissional eu estou deixando? Que tipo de profissional eu estou deixando no mercado de trabalho? É bem complicado isso. Pode concluir ali. Pode falar, Samuel, desculpa. Só uma última coisa, não quero cortar, mas assim, porque agora em outubro começa a nossa luta, né? Porque assim, principalmente médio, né? Muitos alunos vão chegar em novembro, já vão estar aprovados, porque tem nota, enfim, não tem muitas faltas, e vão querer parar de vir. Exato. Eu já tenho turma do integrado em ADM, terceiro ano, perguntando quantas faltas reprova, porque eles não querem mais vir a partir de novembro, Uhum. É outro né? desafio. E aí aquela luta da gente correr atrás desse aluno, de manter essa escola com o índice do BI alto, Uhum. né? E pelo que eu entendi aí os cronogramas, o Se Liga começa dia 25 de novembro, então são 3 semanas. Você basicamente vai fechar a nota no meio de novembro. É, De 15 a 20 de novembro, você está com um parcial de nota fechado. Então, assim, como que eu seguro esse aluno que já passou e que tem a possibilidade de faltar ali 2, 3 semanas e não reprovar? Ele não vai vir. É E aí isso, a e gente eles fica com têm esse desafio acesso a todo ano. todos esses dados, né? Eles têm acesso aos dados na palma da mão. Antigamente, quando eles não tinham, a gente enrolava, segurava, não divulgava nota, é não divulgava verdade, eu lembro. pauta e conseguia segurar. Eu falo assim, esse aplicativo, ele é muito bom por um lado, mas por outro, é um tiro no nosso pé, porque daí a gente divulga para eles e em contrapartida a gente se mata um mês inteiro no final do ano para conseguir mantê-los em sala de aula depois, gente. É uma loucura, né? Eu lembro que a gente fazia uma tabelinha para eles, orientava eles, falava, olha, toda vez que você faltar, você coloca aqui o dia que você faz um X no dia que você faltou, para você sabendo quanto que você ainda pode faltar, né? A gente tinha essa realidade com eles não faziam isso. Eles chegavam no final de ano, eles não tinham noção de quantas faltas eles tinham ainda, né? Então, são situações que a gente vai conversar hoje, né? A respeito dessa situação aí de final de ano, né? Tá previsto aí no calendário, mas eu vou deixar o Arnaldo falar antes de passar aqui para outro slide. Pode falar, Arnaldo, daí a gente vai, depois eu vou abrir novamente para fala. Então, a gente fez uma crítica dura com o pessoal do núcleo esses dias atrás quanto à questão desse aplicativo. Porque o aluno ele já sabe, na ponta da língua, quantas faltas ele tem e quanto que ele pode faltar.
Isso que o Samuel falou, nós temos aqui os nossos alunos também de administração também, a grande maioria deles nos últimos anos, eles já estão, porque são bons alunos, eles já estão com a nota fechada, né, se fechando. Sim. O que a gente jogou aqui, a gente tem feito já faz alguns anos, para tentar segurar eles, nós temos os jogos, nós deixamos a partir do dia 22 de novembro, e aí nós jogamos a apresentação do TCC, porque o terceiro e quarto ano do administração, de formação docente, a gente criou um TCCzinho para eles apresentarem. Uhum. E aí deixou isso, eles apresentam lá no começo, primeiros dias de dezembro. E aí, são algumas artimanhas que dá para fazer, né? A gente tem um negócio que a gente faz há 20 e poucos anos, que é o bota fora, né? Eles ficam esperando o ano inteiro para esse bota fora. O que é o bota fora? É os alunos do terceiro e agora o quarto ano, né? Eles vão se formar, daí os alunos do primeiro e segundo ano botam eles para fora da escola. Pagam a festa para eles. Porque daí o pessoal do segundo ano que vem, vai ser terceiro e não vão pagar, entendeu? É uma sequência. Então, a gente aluga, já no início do ano, a gente tem uma chacrinha aqui dentro da cidade, tem piscina. Aí vai a equipe toda, nós colocamos isso no nosso PPP, vai a equipe toda da escola, vai pedagogo, vai cozinheiro, vai tudo, e leva eles lá, eles passam o dia inteiro lá. Então, eles pagam durante o ano, o pessoal do primeiro e segundo ano organiza, e banca a festa do terceiro, entendeu? E aí eles ficam o ano inteiro. Então, nós colocamos esse ano dia 3, 4 e 5. Nós fazemos 3 dias, porque pelos cursos, né, e o médico, e é a forma de tentar segurar, mas ainda mesmo assim é difícil, porque os alunos melhores que já aprovaram, eles sabem que eles não têm muita falta. Então, eles já vão dizer, eu vou gastar o meu voucher agora, né, no final do ano, porque eles sabem que acima de até 200 faltas eles não reprovam. É bom ter uma carta na manga, né? A gente também, né? Depois eu vou comentar aí com vocês, né? A gente já se antecipou também um pouquinho para ver o que, prevendo aí que é um final de ano diferente, termina mais cedo. Então, né? O mês de novembro está, na verdade, o nosso novembro virou dezembro, né? Então, a gente está aí com é uma preocupação de todos os diretores, né? Então, aqui nós, né, pensando ainda nessa reflexão, né, uma postura assim mais do nosso estudante, né, a frequência, a aprendizagem e a evasão. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é justamente isso, né, lidar com as evidências, né, que acontecem no nosso cotidiano, principalmente nesse final de ano, e aí a gente vai pensar vai fazer um planejamento de algumas ações para que a gente possa, quem sabe, levar para a escola, para o restante da equipe, dialogar com eles e fazer e desenvolver essa ação realmente pensando nessa situação aí de final de ano, né? Compreendendo daí a observação de sala de aula como uma ferramenta fundamental de enfrentamento à infrequência dos estudantes. Quando a gente coloca aqui a observação de sala de aula, a gente tem que pensar assim, tentar trazer o professor junto, né? Porque não dá para pensar, não, a direção, a equipe pedagógica vai fazer um ribuliço, vai fazer, né? E não, é junto com o professor, né? Então, aqui entra a observação de sala de aula, né? A observação que você faz agendada, a observação que você faz sem ser agendada, a observação que você faz no momento do feedback, com conversa com o professor. Então, aproveitar e trazer junto esse professor que ele que, como disse ali o Samuel, né, o aluno veio, pegou carona ali num grupo, estava fazendo um trabalho, conseguiu uma nota daqui, conseguiu uma nota dali, então por isso que é importante trazer o professor junto, né, porque lá na hora que você destampar o conselho de classe, então, né, e agora, como é que esse aluno está reprovado e está com atividade, está com nota? Então, já trazer esse professor junto, e utilizar, então, da observação de sala de aula para ir desenvolvendo essas ações. Então, são vários impactos, né, no processo de aprendizagem, né, desta forma, é muito importante que a gente observe os indicadores, né, que as escolas devem ter e monitorar diariamente, né, a baixa frequência pode resultar em diversas situações, né,
inclusive, nada melhor do que a própria fala de vocês, né, o que disse a Leonice, como é que, né, vai estar um enfermeiro, um atendente de enfermagem, mal preparado, né, diante aí de uma situação, né, então, defasagem, né, disparidades na aprendizagem, formação integral precária, né, disse tudo, ó, formação integral precária, né, porque eles vão estar nos atendendo, vão estar atendendo pessoas idosas, vão estar atendendo crianças, né, isso aqui é um exemplo, mas a gente também vai pegar ali o curso de formação de docentes, a gente também vai pegar ali o curso de administração, né, então, às vezes que a gente está no embate ali na escola, lidando com situações, assim, de falta de jeito de conversar, falta de respeito, empatia, e a gente passa isso para os nossos alunos, eles vão estar atrás ali de um balcão, eles vão estar atrás de um local ali de atendimento, e tem que ter uma postura, tudo isso leva, né, devido aos momentos em que ele esteve ausente da escola, né, esse não pertencimento ao ambiente escolar e a não criação do vínculo com o processo de ensino-aprendizagem. E aí, consequentemente, né, a gente está bem preocupado com a questão do abandono, né, é uma questão geral, né, a gente tem casos, assim, que realmente, por mais que você faça isso que a Letícia colocou, né, pega o carro, vai lá, vai atrás, eu também faço isso, né, quando a equipe pedagógica, quando eu mesma, quando a gente já fez de tudo, não teve jeito, foi a carta registrada, não teve jeito, então, não tem problema, é perto, eu vou lá, eu quero saber. Então, assim, tem situações em que não tem mesmo, né, ó, e não é questão de grande, dos grandes, é desde os pequenos, desde os 6º anos, né, a gente percebe ali que pai e mãe não conseguem fazer mais nada, conselho tutelar chama, dá uma bronca, faz uma reunião, né, mas não existe efetivamente uma punição aos pais, né, então isso leva aí, com certeza, a esses impactos aí que vai causar, né, ruim para nós que estamos na escola, direcionando, encaminhando as coisas, desenvolvendo aí o nosso trabalho, e ruim para eles, que é a própria vida deles, que vai se encaminhar aí por um futuro bem incerto, né, então, no encontro passado, retomando ainda aqui nosso formador da semana passada, né, a gente viu aí a questão da motivação, da inspiração, a formação, desenvolvimento, né, decisões baseadas em dados, nas evidências, né, para o nosso trabalho aí da frequência, né, e do nosso trabalho como um gestor, né, que é o líder nessa construção toda aí, nesse processo, no desenvolvimento desse processo, né, então, diretor, você e sua equipe fizeram a busca ativa, e o estudante retornou para a escola, e agora? Como garantir o restabelecimento do vínculo deste estudante com o processo de ensino-aprendizagem? Quem são esses estudantes? Quais as causas das faltas? Como proporcionar a recomposição da aprendizagem? Vamos pensar um pouquinho em nós como líderes, né? Quem é o estudante que você nunca desistiu? Na trajetória toda aí de vocês, nesse momento atual, ou em algum momento, quem foi o estudante que nunca desistiu, né? Eu estou aí numa luta muito severa já há uns 3 anos com Samuel. Samuel está no primeiro ano D, né? Ele já começou o ano no primeiro E, daí a gente já remanejou para o D, para tirar um pouco das amizades. E Samuel sempre foi faltoso, ele reprovou lá no 6º ano, quando ele veio do município, ele não detentia ali, não sabia ler, escrever, não estava alfabetizado. Desenvolvemos um trabalho de alfabetização do Samuel, seu xará, Samuel de Sá. Então, o Samuel, a gente veio esse tempo todo lidando com ele. E então a gente conseguiu mais ou menos alfabetizá-lo lá no 6º e 7º ano. Fomos retendo um ano, provando em outro. Foi criado pelo pai, né? A mãe, né, sumiu no mundo e o pai criou. E o pai, né, é uma pessoa simples também, de operária, né? Trabalhadora, e não entendeu que o Samuel tem TDAH, que o Samuel tem um monte de situações. E chegou a ter um laudo, mas nunca fez os encaminhamentos corretamente,
Então, a gente não conseguia colocar o Samuel na sala de recursos, a gente não conseguia pedir um outro tipo de acompanhamento, né? O pai sempre foi muito reticente, nunca quis dar medicação, Samuel é agitado, muito agitado. E, enfim, Samuel reprovou também no ano da pandemia, a gente pensou, não, vamos aproveitar e vamos aprovar o Samuel no ano da pandemia, não teve jeito, Samuel sumiu com aquelas atividades, não tinha jeito, reprovou também mais um ano, enfim, ele está com 17 anos no primeiro ano, e estamos aí numa luta com ele, porque agora ele se sente um peixe fora d'água, né? Um peixe ali fora do aquário, vamos dizer assim. Ele não entende, ele tem sérias dificuldades. Imagine agora falando de física, de química, de tantas outras situações aí que envolve o ensino médio, ele não tem essa compreensão. E aí, desde maio para cá, Samuel está faltando muito. Então, já fizemos uma reunião novamente com o conselho, com o núcleo. O pai falou, agora ele tem 17 anos, como é que eu faço? Pego pelas orelhas e venho trazer na escola, 7 horas eu tenho que estar no trabalho. O Samuel, ele deixa acordado e o Samuel dorme. Então, é um aluno que a gente nunca desistiu, né? Mas eu me pergunto agora, com 17 anos, né, tem mais um ano de luta com ele, porque, né, a gente não vai, né, não tem como, né, tem que esperar ele ficar de maior para ele tomar as decisões dele, então a gente vai, liga para uma tia, que agora apareceu uma tia que está dando uma força para ele, acordando, chamando ele cedo, mas quando ele vem, na maioria das vezes, ele não fica em sala de aula. Então, queria compartilhar com vocês, né, aí a nossa luta com um aluno que a gente não pensa em não desistir, mas está chegando aqui no momento. E tem também outros alunos ali que a gente viu o resultado com essa busca e a gente tem muitos resultados. E não vou pedir a todos, mas que pelo menos um colega citasse algum aluno que nunca desistiu. Deixa eu... Ninguém? Só pensaram, se lembraram, coloca um joinha aí que vocês se lembraram, pensaram nos tantos aí no caminho de vocês, né? Olha só, temos sempre aqueles que a gente não abandona, que a gente se preocupa, né? Pode falar, Letícia. Vou só fazer um breve relato, tá? O ano passado, a gente tinha o João Sullivan na escola, e ele foi, assim, meu aluno desde a época de 7º, 8º ano, ele terminou o 3º ano passado. Um aluno com muita dificuldade, com laudo e com tudo, uma família muito carente. E o final do ano passado, 3º ano, ele não conseguia terminar o 3º ano porque ele tinha que trabalhar numa conveniência que a mãe tinha. E para ele terminar o 3º ano passado, ele tinha que trabalhar, então ele não ia para a escola. Eu pedia coxinhas na conveniência da mãe para ele ir para a escola, levar os salgadinhos e fazer as provas do Se Liga na escola. Então, desse João Sullivan, eu vou me lembrar pro resto da vida, porque a gente comia coxinha na escola toda vez para ele conseguir fazer as provas do final do ano. A gente não desistiu dele. Que legal, olha que lindo. Exatamente, que bom, gente. Olha, muito legal, muito bacana. Então, e as aulas? As aulas e as relações pessoais estão entre as motivações intraescolares que aumentam a infrequência dos alunos. Pesquisas realizadas em 2022 mostraram desconexão da escola com os estudantes. 89% querem atividades que favoreçam um bom relacionamento entre os estudantes. 82% querem professores que os acompanhem de perto. 74% querem espaço para falar o que sentem. 51% acham que a tecnologia não pode ser restrita ao laboratório de informática. 50% não conseguem acompanhar as explicações a atividades orientadas pelo professor. 38% acham a escola desinteressante. 35% não se sentem acolhidos. Outra situação bem importante, que é a questão da sala de aula, né? Os dados ali mostram, né, o que os alunos falam, e tenho certeza que vocês também já perguntaram aos alunos, né, o porquê das faltas, e tem N relatos, né? Ah, não venho no dia que tem 2 aulas de matemática. Não gosto de tal aula, né? Enfim,
Você já parou para pensar nas estratégias para a frequência que você tem utilizado na sua escola? Seria o momento de replanejar, mudar de estratégias? Porque, como o Arnaldo falou, 30 e poucos dias, 10 semanas do fim do ano letivo. Vamos pensar. Como levantar evidências diversas para planejar ações de combate às faltas dos estudantes? Observação de sala de aula, escuta dos estudantes, análise do BI, escuta dos professores e escuta das famílias. Então, são dimensões aqui, fatores que vão nos ajudar a planejar, a pensar em ações que vão nos nortear aí neste final de semana, já diante das indagações que a gente já apresentou ali no comecinho. Então, agora é o momento dos diretores em ação. Com o conselho de classe do segundo trimestre, mais importante do ano, tivemos um diagnóstico dos estudantes, inclusive aqueles mais faltosos, né? A gente já consegue, eu já fui assim, falei, eu quero, já fui tirando planilha, né, dos resultados, né, aquela planilha que a gente sabe quanto que cada um precisa, e somando ali a questão das faltas, para pensar numa ação diferenciada, né, não dá para colocar no todo, a gente precisa separar ali. Agora, em seu portfólio, no campo destinado ao terceiro encontro, você vai planejar uma ação de escuta destes estudantes da sua escola. Você deve levantar os motivos que os levaram a faltar. Lembre-se de partir de evidências, dados que foram observados no BAE, situações notadas nas observações de sala de aula, apontamento dos pedagogos. Planeje quando e como será feito. Quem serão os alunos chamados, em que momento e como será registrada a escuta. Então, é o momento agora que nós vamos lá para o terceiro encontro, no nosso portfólio, e aí vamos pensar, com base naquilo que a gente já tem de conhecimento do conselho de classe, desse último agora, né? Já temos, assim, aqui nesse momento a gente não vai conseguir elencar todos os alunos, né? Porque a gente precisava estar com esses dados agora em mãos, mas vamos pensar ali já, né? Já vem alguns nomes à nossa mente, então já vamos pensar em algumas ações, né? Levando o que a gente pode ser feito, do que a gente pode aproveitar da observação de sala de aula, o que a gente pode aproveitar da escuta dos estudantes, até vou voltar aqui um pouquinho nos dados aqui, né? Análise do BAE, escuta dos professores, análise do BAE, pode ser do BAE, que tem o BAE aprendizagem, que já mostra ali os 2 trimestres, pode ser também o relatório do RCO, que também mostra a situação dos 2 trimestres, né? E é importante, gente, pensar em ações contando com o número de faltas que esses estudantes já têm. Então, vamos à nossa ação, certo? Tranquilos? Podem abrir o microfone, se quiserem fazer uma colocação antes, se não, vocês vão abrindo ali, abre uma caixa de texto, né? Eu sugiro que vocês coloquem ali, lembrem alguns nomes, só aleatoriamente, coloca lá alguns nomes ali, para você já ter em mente qual que é a situação de faltas e com aprendizagem baixa. Eu tenho que pensar numa recomposição, como é que a escola já, lá no dia de planejamento, de replanejamento, pensou em fazer o Se Liga. O Arnaldo já se anteve, já se antecipou, colocou, né? Não, nós temos aqui o Botafora, nós temos aqui os jogos, temos algumas estratégias para deixar ali para o final. E nós aqui, o que a gente costuma fazer, o que a nossa equipe já pensou? Tentem colocar ali, não tem um formato ali de planejamento pronto, um modelo, vocês vão colocando ali, porque nós vamos fazer uma apresentação desse planejamento nosso no 5º encontro. Pula o encontro da semana que vem, no outro, daí cada um vai fazer uma apresentação desse planejamento, certo, gente? Tranquilo? Vamos deixar aqui 10 minutinhos para vocês começarem a esboçar, e aí descrevendo aí as ações que vocês pensam.
Vou colocar para vocês umas colinhas aqui, tá, gente? Umas sugestões. Zenilda, eu não estou conseguindo Pode falar, escrever lá no portfólio. tá? Ele sai, eu não sei se eu estou me equivocando em alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo escrever, ele sai as letras compridas assim, ao contrário. Deixa eu dar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Faz favor. Coloquei umas sugestõezinhas ali, sugestõezinha é meio, mas ali no chat, mas vocês também, com certeza, têm práticas aí que vocês podem aproveitar. Deixa eu ver aqui, Leonice. Você está no terceiro encontro? Tô. Você abriu uma caixa de texto, vai lá, digita lá. Ó, tá vendo? Aham. Você pegou uma caixa de texto no T aqui? Não, não peguei nada. Aqui? Caixa de texto. Tá. Ó, aqui em cima, ali tem ajustar, embaixo do teu nome ali. Aí vai indo para a direita, aí tem dois T, um T grande e um T pequeno. Ajustar, tá. Tem o T grande e o T pequeno, né? Isso, clica ali. Tá, cliquei. Agora você vai lá isso. Agora tenta escrever aí. Ué, que estranho. Eu não sei mexer com isso aqui não, Zenilda. Já vamos descobrir, não tem mistério que não tem a solução. Gente do céu. Agora É fiquei porque, assim, chocada. eu não preciso salvar nada aqui, né? Só vou aqui direto, Não, né? deixa eu ver se eu consigo colocar a caixa aqui para você. Tenta escrever agora. Opa. Agora deu. Então, Agora deu. Espera aí que estou mexendo aqui com você. Vou aumentar um pouquinho a caixa. Uhum. Aí, ó. Agora ficou bom. Beleza. Beleza. Obrigada, Zenilda. Nada, pode continuar aí. Tá, obrigada. Vou passando umas colinhas aqui para Uhum. vocês. Vocês têm que pensar em evidências, como vocês vão fazer o levantamento, se vocês vão usar o BI. Vou colocar mais uma colinha aqui. Mas alguém tem dificuldade com o portfólio lá? Conseguiram colocar uma caixa de texto? Não, tudo certo, só estão esperando a colinha agora das perguntas. Está ali no chat, Arnaldo. Abre o chat ali, tem as pessoinhas ali, que somos nós, na reunião, e daí tem o balãozinho ali, você abre ali o chat. Nós já estou vendo aqui já, não é que eu não tinha olhado aqui o mensagem. Aham. Aí vocês pensem aí quem que pode ajudar nessa ação com vocês, quem tem professor readaptado, não tem muito, né? Mas funcionários da secretaria que podem dar um apoio, os pedagogos. Tem alguém que é cívico-militar aqui? Não. Não?
Pronto, gente. Deu até um pouquinho mais que 10 minutos. Eu coloquei ali alguma coisa, vamos ver se... Estou terminando. Tá bom, vou esperar um pouquinho, então. Você olha lá, Zanida, ver se está na linha. Já vou observar aqui, seu Arnaldo. O meu também já coloquei, Zenildo, se você puder dar uma olhadinha. Aumentar o zoom aqui. Muito bem. Certinho, Arnaldo. Deixa eu ver aqui da Letícia. Cadê? Letícia. Muito bacana, tá ótimo, Letícia. Samuel, você está conseguindo acesso com o teu portfólio? Pois, Zenildo, eu estou sim. Eu estou aqui Beleza. pensando como que a gente pode fazer essa situação. E, assim, às vezes é tão complicado porque só a conversa não resolve, né? Você conversa, você fala, mas tem tantas coisas por detrás dessa situação que é um dificultador, vamos pensar assim. Exatamente. Por isso que é importante a gente, não é uma coisa, né, pronta, amarrada agora, né? É um ponto inicial ali, é um pontapé inicial. Eu vi que vocês, tanto a Letícia como o Arnaldo ali, que eu verifiquei, fizeram, né, colocou ali, né, aproveitou algumas coisas da colinha, né, e trouxe mais outros elementos também que já pensou, né? Então, assim, para ficar bem compreensível, vocês vão, vocês podem aprimorar, tá? Essa ação é um pontapé inicial, é uma ação de escuta dos estudantes, dos professores, né? Não sei se alguém colocou ali, escuta as famílias também, né? E aí, a partir disso, vocês vão poder fazer o levantamento desses dados, do BI, dos alunos que vocês pensaram, no todo, se, por exemplo, se pensou numa situação maior da turma, né? Atingir não só a quem está com baixa frequência, mas a todos, né? Mesmo porque se a gente pensa numa ação que a gente quer fazer e depois combinar lá como elementos que vão ajudar no desenvolvimento do Se Liga, então a gente pode já ir aproveitando desses dados e dessa ação aí que vocês estão pensando. Eu vou dar continuidade aqui, nós não vamos socializar agora, tá? Eu vou colocar um vídeo, aí depois do vídeo a gente vai socializar. Então, daí vocês, né, o bom da gente escrever assim, usando os documentos do Google, é que terminou de fazer ali, está salvo, não se preocupe que vocês não vão perder, tá? Eu vou colocar aqui esse vídeo, vamos assistir, prestando atenção aqui, tá bom? Opa.
não está indo por aqui. Já vou achar aqui o vídeo. Ele não quis ir por aqui, por esse caminho. Já coloco para vocês. Paraná. Nosso grupo teve a oportunidade de avançar Vou no voltar aqui do começo, conhecimento. tá? Eu já fui falando. Volta aqui, colega. Olá, colega diretor, como está a frequência dos seus estudantes? Eu sou a Cléria, diretora do Colégio Estadual Marco Antônio Pimenta, do Núcleo Regional de Maringá, e participei do programa Ganhando o Mundo Diretor, que foi promovido pela CED do Estado do Paraná. Nosso grupo teve a oportunidade de avançar no conhecimento e na compreensão da importância da frequência do estudante na escola. Afinal, sem presença não há aprendizagem. Nós também temos que desconstruir alguns mitos relacionados com o ausenteísmo dos estudantes para buscarmos soluções eficazes, tais como: é o estudante da zona rural que apresenta mais falta, os alunos faltam por questões climáticas, os alunos faltam porque não têm altas expectativas com o futuro. Agora, eu vou propor uma atividade para ver se você faz alguma das ações que eu elencarei a seguir para melhorar a presença dos seus estudantes na escola. 1. Publica semanalmente a presença da turma. Tem presençômetro no pátio? 2. Antecipa-se a datas importantes como feriados, recessos, as sextas-feiras e planeja medidas preventivas. 3. Toma decisões estratégicas com base nos dados do BI de presença da escola, turma, turno e individual. Ou seja, a primeira tarefa do seu dia é abrir o BI. 5. Implementa estratégia junto com a equipe e o professor representante de turma sobre frequência de classe e as reflexões sobre o ausenteísmo dos estudantes. Afinal, busca ativa é importante e responsabilidade de todos? Agora, a sexta pergunta é a dica que vale ouro e tem toda a relação com o percentual diário do BI de sua escola. Você confere diariamente o relatório de lançamento do LRCO para verificar se não houve esquecimento de registro de nenhuma aula? Se você ergueu a mão para pelo menos 4 destas perguntas, parabéns, você está no caminho certo. Olá, tudo bem? Me chamo Samuel Cândido, Sou diretora há 4 anos no Colégio Padre Walter, na cidade de Cruz Maltina, que faz parte do núcleo regional, de Apucarana. Para mim foi uma enorme satisfação, fazer parte do intercâmbio de diretores em Santiago do Chile. E quando nos referimos, ao presente na escola, foi um momento especial para debater, sobre essa questão e pude observar o grande empenho, das escolas chilenas sobre essa demanda e o reflexo, do sucesso educacional. No Chile, a busca ativa é feita de forma sistêmica e é efetiva nas escolas. O ponto que me chamou a atenção foi que nas escolas públicas do Chile, a equipe gestora, já nos primeiros meses de aula, ela tem como objetivo trabalhar com as famílias, dos alunos que já eram ponto de atenção no ano anterior. E sempre com foco na causa do problema. E a partir daí a equipe elabora estratégias específicas
de acordo com o contexto, né, escolar de cada aluno. E também me chamou a atenção a questão do acolhimento. Esses estudantes, onde toda a equipe, né, está alinhada para que os alunos permaneçam melhorando a frequência, né, escolar. Um levantamento, né, feito, que eu não poderia deixar de mencionar, foi que a porcentagem de falta dos alunos, caso ele tenha 80% de frequência, né, significa que ele faltou na escola mais de 2 meses no ano. Né? E essa questão levou a reflexão, né, sobre a importância da busca ativa diária, né, e o trabalho com as famílias também. Eu acredito que usando estratégia de buscas, né, de busca ativa, nós podemos evitar a evasão, né, e garantir o aprendizado contínuo dos nossos estudantes. A partir da fala dos nossos colegas diretores, né, que estiveram aí no Chile, até já falando nisso, no encontro 4 e 6º, nós vamos ter a presença deles, né, de um deles, em nosso encontro aqui na Meet, ao vivo com a gente, né, tratando do tema daquele encontro lá, do 4º encontro e do 6º encontro. Então, a semana que vem, nós teremos a presença de um dos diretores do Ganhando o Mundo, conversando com a gente. E até vou me adiantar que neste dia nós estaremos com uma outra turma, juntos, porque como são muitas turmas, né, então houve junção de algumas turmas e a nossa turma vai se juntar com a diretora formadora Evene, no 4º encontro, e com o Paulo Sérgio no 6º encontro. Aí a gente não vai ter esse link, não vai usar esse link dessa vez, eu vou postar para vocês um outro link, mas temos também a pauta do dia e mais a fala do diretor no nosso encontro. Então, vamos retomar aqui, vamos fazer então a nossa socialização, a partir das ideias que a gente teve, né, do planejamento que a gente conseguiu fazer ali em VaptVupt, 10, 15 minutos, né, mas como eu falei, né, é uma ação, simplesmente, não é um grande planejamento, mas é um pontapé inicial bem importante para a gente já começar a pensar, desenvolver esse trabalho aí do 5º encontro. Então, agora temos uma troca de ideias, né, e na sua escola, quais ações de engajamento da frequência têm sido realizadas? E as aulas dos professores, com os feedback das observações, há mais engajamento dos estudantes? Né? Então, pensando no que vocês já colocaram lá sobre a escuta, que é um planejamento para o 5º encontro, né? E com base na fala dos diretores, né? Já tinha anotado, mas sempre que eu escuto, eu gosto de anotar, porque a gente pega outras coisas, né? Por exemplo, eu não tinha prestado atenção da outra vez que eu assisti o vídeo dessa questão de que, ao levantar ali o número de faltas, soma-se 2 meses, né? Então, a gente vê, assim, né, a grandiosidade. Quem sabe a gente consiga também motivar os nossos por aí, tá? Então, eu vou deixar a palavra com vocês. Estamos em poucos hoje, né? Então, a gente acaba se repetindo, né? A ideia era um grupo falar na primeira troca de ideias lá e outro agora, mas estamos em poucos aqui, né? Acredito que as meninas estão no evento ali. Hoje também tivemos a falta da Maria Elizabeth, que está em viagem, né? Retornando das férias. E a Ivete não me justificou e acredito que perdemos 2 colegas que desistiram, né, dos encontros aí por uma questão aí de trabalho, né, e a Isabel e a Fabiana,
me relatou hoje que não vão dar continuidade, elas já fizeram mais 2 formadores, então elas vão dar prioridades agora para outras coisas. Então, nosso grupo aí se resume em 8, mas hoje aqui, participando, estamos nós, e vamos lá, então. Então, fica à vontade, não quiser retomar tudo, mas com base na fala dos diretores, o que chamou a atenção, ou do seu trabalho ali que você desenvolveu no portfólio, pode aproveitar para falar, tirar dúvidas. Pode começar, Samuel. Opa, saiu os 2 ao mesmo tempo. É que assim, eu acho que todas as ações são válidas, acho que isso é importante, né? Mas quando a gente tem uma escola GG, né, de 1.100, 1.200, 1.300 alunos, a gente já fez um levantamento aqui de uns alunos que são pula-pula, eu tenho 200 alunos pula-pula, Olha, em um universo de 1.100, 1.200 alunos. É muita gente, é muito aluno. Então, assim, toda qualquer ação não é pequena, ela é grande, né? Tudo fica superlativo. Que às vezes, assim, que eu coloquei lá né, algumas ações aí para pensar esses alunos pula-pula e tudo mais, um café com o diretor, chamar os pais para conversar, colocar o Grêmio para engajar algumas ações, como jogos, vídeos, né? Só que assim, eu não sei os demais colegas, mas a minha experiência, quando a gente coloca para fazer, vai ser dia de gincana, é dia de não ir para a escola. Eu tenho mais baixa frequência do que no dia normal, porque daí ele entende que é dia de não vir à escola. Essa é uma situação. Outra situação, eu percebo, não sei se os colegas percebem isso, muitas vezes os professores não acham que a evasão ou que a infrequência é uma responsabilidade deles, né? Isso é uma responsabilidade da direção, da equipe pedagógica de ir atrás e não tem a ver comigo, né? Na verdade, se aquele aluno com dor de cabeça não vir, eu estou no lucro hoje, né? E a gente está ali lutando para poder trazer aquele aluno que dá dor de cabeça. E aí ele chega, o professor fala assim, mas você veio? Ué, mas você está reprovado. Né? Ué, mas o que você está fazendo aqui? Agora já é setembro, já é outubro. Né? Então, assim, é uma luta conseguir esse engajamento também dos professores nesse aspecto, porque também eu entendo, o aluno é um aluno difícil, é um aluno que é inquieto, é um aluno que dá trabalho, é um aluno que não quer ficar em sala. E aí ele volta, que atrapalha todo o andamento do professor, da turma, enfim. Mas é obrigação nossa que ele volte, né? Ele tem que voltar. Só que assim, em todas as conversas que a gente faz com os alunos que não vão vir, né, que pararam de vir, que voltaram, é sempre as coisas, vai faltar mais, vou voltar. E dá 2 dias ele está faltando de novo. Você chama o pai não vem. E se fosse um pai presente, esse aluno não era faltoso. Se você conseguisse trazer esse pai para a escola, esse aluno não faltava. Então, assim, existem mais coisas aí, eu acho, que a gente precisa tentar fazer, eu não sei, porque algumas não estão no nosso alcance, que é uma questão de renda, é uma questão de desigualdade social. Eu tenho um aluno que está faltando porque trabalha na conveniência, de forma informal, das 8 da manhã, que ele estuda de manhã, até 10 da noite, né? Filho de 6 irmãos. Então, assim, é complicado. A desigualdade é grande, os alunos, de certa forma, talvez é isso que nós comentamos aqui agora há pouco, a escola não apresenta esse atrativo para ele, né? Que as redes sociais apresentam, enfim. Mas você tem uma atividade gamificada todo dia do quiz. Eu não quero saber. A gente vai ter que ter outras estratégias para puxar esse aluno. Enfim, foi uma resposta com um desabafo. Não, mas por isso que é importante, sabe, esse momento nosso do formador. Porque se a gente não pode falar entre nós aquilo que nos angustia, por que a gente está nessa função, né? E a vivência, ela é geral, é minha, é sua, é do outro, né? E são angústias que a gente gostaria, né, de ter uma solução. E cada ano, como você falou, são 15 anos, né, que, né, eu 25, outros, né, menos, outros mais,
e é a luta, assim, e perpassa toda uma questão social, né, uma questão de mudança de comportamento, e a escola, nós estamos aí na luta de encontrar um meio termo, né, eu acho bacana, assim, essa possibilidade ali dos nossos colegas relatarem para nós o que viveram lá no Chile, para a gente ter uma, né, próximo aqui, então, para a gente ver, né, o que fazem lá, o que a gente pode fazer aqui, né, e a gente vai crescendo, vai aprendendo, e não só a vivência, a viagem até lá, mas a gente também, né, lê, busca, assiste, né, outras realidades, né, documentários, né, eu sempre, quando eu assumi a direção, eu comecei a pesquisar no país as escolas que tinham bom INDEB, né, em 2017. Então, eu e a minha colega, a gente queria visitar uma escola ali no interior de São Paulo, que era uma das escolas, não sei se Nova Esperança, o nome do lugar, que na época tinha uma excelente IDEB. Eu falei, eu quero ir lá conhecer a realidade, né? Porque a gente conhece a realidade de São Paulo. E aí, não, mas lá no meio de São Paulo. Eu queria conhecer o Ceará, mas o Ceará era muito longe. Então, vamos a São Paulo. Enfim, não foi possível, né? Mas a gente gostaria, né? Eu vejo que em nós, gestores, a gente tem essa característica de, puxa vida, se a gente conseguisse saber como, né, fazer, isso tem que estar, isso que é bacana em nós aqui. E o grupo é para isso, para a gente, né, a partir disso, ir colocando. Pode falar, Letícia. Eu adoro quando vocês desabafam, porque eu me sinto aliviada, viu, Samuel? A minha escola não é GG como a sua, mas até o ano passado, além de fundamental, médio, regular, integrado, subsequente, eu ainda tinha um raio de uma turma integral, enfiado no meio disso tudo. Então, para você ter noção, eu perdi minhas 20 horas de direção, que eu tinha 40 esse ano, porque eles fizeram um abaixo-assinado, era um terceiro ano, eles não queriam ser integral, e desfez essa turma de integral, virou regular, eu perdi 20 horas de direção no começo do ano. Então, assim, não é uma escola GG, mas só para você ter noção da complexidade que é a segunda maior escola do núcleo de Umuarama. Então, escutar você falando das suas dificuldades, eu me vejo também. A minha escola tem uns 850 alunos, mais ou menos. Até coloquei ali no meu portfólio. Para mim, aquilo ali é mais do que uma escola, é um sentimento. Eu sou nascida em Cianorte, morei em Umuarama, estudei nessa escola, e eu falo para os meus alunos assim, que eu plantei meu primeiro pé de feijão no algodão naquele laboratório, então eu tenho um apego sentimental com essa escola muito grande. Então eu tenho assim, a gente não trabalha por amor, porque a gente paga a conta, a gente precisa de salário, mas além do salário, eu tenho assim um sentimento muito grande, muito forte. Eu nunca me imaginei voltando para Umuarama, nunca me imaginei lecionando na escola que eu estudei, muito menos hoje na direção dessa escola. Então eu tenho assim um sentimento muito grande por esse lugar, e é por isso que eu acho que eu ainda luto. E aí, além de tudo, você falou, eu complemento assim, a gente teve um slide ali assim, né, por quem você nunca desistiu? E aí eu citei o caso de um aluno, Zenilda falou do dela, nós ainda somos pessoas, nós ainda tratamos o aluno, cada um com a sua individualidade, a gente vai atrás, a gente busca, a gente conhece a individualidade de cada um deles. Nós estamos aqui falando o que é que eu vou fazer no início do ano que vem para resolver o problema desse ano. Então, como é que eu vou tratar esse aluno no ano que vem? E aí eu vou fazer um desabafo, tá? E a gente tem um BI que os trata como números. Dá a impressão assim que a gente nada morre na praia. Isso me deixa revoltadíssima, porque tratar todo mundo e nivelar todo mundo por número é igualá-los de uma forma assim desumana. É uma forma assim que não dá para igualar. Eu tenho uma escola de manhã, uma escola à tarde, uma escola à noite, são realidades absurdamente diferentes. E aí, a hora que joga no BI, faz assim, pá, tudo a mesma coisa, nivela todos eles. Então, isso me deixa assim angustiada. Eu tenho professores que dão aula no médio regular de manhã, que dão aula no fundamental à tarde, que dão aula no curso técnico à noite. Então, assim, é uma discrepância muito grande.
são realidades muito diferentes. Então, assim, às vezes o que funciona de manhã não funciona à tarde, né, Zinilda? Você deu o exemplo, mas o que Sim. funciona naquela escola que é legal? A gente não consegue comparar uma escola com a outra. Ver a professora Cléris ali falando, eu achei lindo. Ela foi minha professora de estágio na faculdade, na UEM, em Maringá. Há 15 anos Olha. atrás, ela tinha uma forma completamente diferente de falar, de dar aula, inclusive de tratar os seus alunos. É assim, uma coisa louca ver isso hoje. Eu fiquei até assim, a hora que apareceu ali, eu falei, uau, a Cléris no vídeo. Então, assim, para a gente pensar que bom que nós ainda estamos aqui reunidos hoje desabafando, porque nós ainda estamos no chão da escola e nós ainda sabemos o que é uma escola e é por isso que a gente luta. E é por isso que a gente se põe nessa situação e se candidata a um cargo como esse. Porque a gente, no fundo, a gente ainda acredita. E a gente não trata os nossos alunos como número, não é verdade? Porque a partir do momento que nós também começarmos a tratá-los como número, nós não somos mais educadores. Uhum, exatamente, olha, umas palmas aí, né, a gente bater palma para Samuel, agora vamos bater para a Letícia, mas enfim. Eu tô medicada, por isso que eu tô falando calma assim, tá, gente? Não, a vontade de chorar, a vontade de chorar, a vontade de desesperar. E eu preciso vou dar mais um desabafo, tá? A gente fala, né? Você falou dos melhores IDEBs. Zenilda, a gente teve que assinar ata no núcleo porque o nosso IDEB caiu. Nosso IDEB ainda é o melhor do Paraná, é melhor que o do Paraná, na média. A nossa escola é um dos melhores IDEBs do núcleo de Marão. Mas como a gente caiu no IDEB, a gente teve que ir lá explicar o porquê que o nosso IDEB caiu. Eu ia falar palavra, não posso ficar gravando, mas, gente, não é assim. Parece que a gente não faz nada quando a gente passa por uma situação dessa, não parece? Que o nosso trabalho não vale de nada? É triste. Isso é coação. Mas a gente ainda acredita na coação. Pega uma cópia na Eu falei para vocês, eu tenho um amor assim louco por aquela escola. Eu tenho um amor muito louco por aquela escola. Eu falo assim, quando eu comecei a dar aula lá, a primeira sala que eu entrei foi justamente a minha sala do pré, e eu entrei, sabe aquele, como fala, déjà vu? Eu vi aquela linda centopeia em cima do quadro, cada bolinha tinha o nome da criança, eu vi a minha bolinha em cima do quadro com o meu nome lá. Então, assim, é um amor muito grande. Mas são desafios. Eu tenho a impressão que o negócio ainda vai cair muito para começar a melhorar, mas eu ainda acredito na melhora. E é por isso que eu ainda estou nessa luta árdua diária. Sim, todos nós, né? Todos nós. A questão, assim, a gente assina a ata, a gente discute, né? A gente tem formação, que a gente nunca teve formação de diretor, né? Assim, aqui, nem ao vivo, lá em Foz do Iguaçu, 2 vezes no ano. A gente não tinha essa organização, vamos dizer assim. Né? Hoje a gente tem, porque assim como a gente cobra do professor, o professor cobra do aluno, tem alguém acima de nós que vai cobrando, vai cobrando, e tem-se um projeto, tem-se uma busca, talvez não seja ideal, talvez não seja o que eu penso como educação, ou como a Leonice pensa, ou como o Arnaldo pensa, ou como você, Letícia, pensa, ou o Samuel, mas é a gestão que está aí e que está conduzindo de alguma forma. A gente já vivenciou anos em que a gente não tinha direcionamento nenhum para lugar nenhum. Então, cada escola tirava conforme podia. Por isso que lá em 2017 eu pensei, não, eu quero conhecer o que eles fazem para melhorar o IDEB. A gente fala minha escola, né? Mas a escola que eu trabalho não tinha o IDEB muito ruim devido à sua questão onde ela está inserida, vulnerabilidade social, muita rotatividade de professor, falta de professor, absenteísmo, docente, enfim, os problemas que a gente já teve no passado, a gente continua tendo muitos hoje, e, enfim, uma situação muito complexa. Só que a gente, como você falou, a gente foi se mantendo. As gestões, ela vem, ela passa, ela traz projetos, ora esse, ora aquele, e a gente mantém-se, e o que nos segura é essa perspectiva de valorizar o ser humano, de ver os nossos estudantes como seres humanos, que estão preocupados em ter um futuro, né? Quando a Leonice colocou ali, que profissional que ele vai ser, a hora de que vai colocar o garrote, né? Chicote. Garrote. Garrote.
garrote para tirar o sangue ou para fazer uma punção, uma situação assim. Então, a gente é a nossa vivência de educadores e como líderes que estamos na gestão. Por isso, não se preocupem de falar, né? Claro, está gravando, a gente não está fugindo, é importante eu escutar isso de vocês, eu poder levar isso também para a equipe que está direcionando, porque assim como a gente vai escutar agora, vocês fizeram um planejamento de escuta, né? Então, eles também vão nos escutar, né? Eu vejo, assim, cada vez mais, quando a gente desabafa, fala o que a gente coloca, que a gente tem vivenciado no diretor formador, eles têm escutado muita coisa, e muita coisa no diretor formador foi se aprimorando e dando esse espaço, né? Os temas são pertinentes e a gente tem essa abertura, porque depois a nossa prática é que vai fornecer o resultado para o todo, que é a sede, né? Que é a nossa mantenedora. Então, não se preocupem, tá bom? Arnaldo, você quer falar, ou a Leonice? Então, A Letícia conclui, desculpa. Deixa a Letícia concluir, Não, só para então. eu terminar, porque assim, muita coisa, só para terminar, assim, muita coisa já mudou e muita coisa melhorou. Só para concluir, teve uma vez que eu assisti uma entrevista da Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna, e perguntaram assim para ela: olha, mas por que você investe em educação se o seu irmão era um ídolo do esporte? Por que você investe em esporte? Né? E ela falou assim: olha, se você comparar uma sala de cirurgia há 50 anos atrás e como ela é hoje, você percebe a evolução tecnológica. Se você comparar um carro de 50 anos atrás e um carro como ele é hoje, você percebe a evolução tecnológica. E uma sala de aula? Então, ela disse assim, como que é? A gente ainda tem carteiras enfileiradas, mas a gente já consegue observar uma certa evolução de uns anos para cá. Então, é claro que essas evoluções que a gente está tendo, mesmo que elas sejam pequenas, elas estão acontecendo, elas estão vindo, a gente tende a resistir, mas elas estão acontecendo, e eu digo assim, são as pequenas conquistas diárias. Não precisa fazer uma coisa muito Com grande, não precisa certeza. fazer um malabarismo em sala de aula, o professor não precisa dar show, mas são as pequenas atitudes no nosso dia a dia, pequenas conquistas, pequenas coisinhas que você vai fazendo, que você Sim, consegue melhorar, já está valendo alguma coisa, não é verdade? com certeza. Ótimo, muito bom. Pode falar, Arnaldo. então, ouvindo o Samuel, Letícia falar, né? E aproveitando que, como você disse, está sendo gravado, isso vai chegar no secretário, eu acho que a ideia do secretário é fantástica, ele veio da sala de aula. O problema é que nós temos nos núcleos, lá na secretaria, pessoas que estão há 20, 30 anos lá e acham que a educação é baseada naquela DB, sei lá qual, né? Então, eles não conhecem mais a escola. E aí é fácil você decretar o que tem que ser feito. Tudo passa por um processo. Eu acho que o processo da educação está evoluindo e tem que evoluir. A gente precisa evoluir. E, né, tem muita coisa boa, nova que está chegando. Claro que o pacote não é todo 100% bom. Você tem coisas que... Então, há uma forma estafante que está chegando à escola, essa plataformização, todo esse processo, porque o nosso aluno é diferente também hoje. E isso passa pela valorização não só dos equipamentos da escola, mas do professor, inclusive, né? Quando você valoriza o professor, por exemplo, essa fatiação que ele teve aí, por exemplo, não pagar os diretores pelo IDEB, que foi quem mais trabalhou, a correria, isso também acaba rachando a categoria. Quem está com 40% de defasagem salarial sabe quanto isso custa lá no supermercado. Uhum. Enfim, isso tudo é processo. E eu acredito que o resultado está aí quando você vê que não tem mais professores nos próximos anos, não vão ter mais professor. Esse é o resultado. As faculdades estão fechando todas as licenciaturas. Então, o que se espera disso, o que o governo espera, eu acredito que deve dar uma solução pensando já. O nosso aluno, nós temos 3 realidades diferentes, como falou Samuel a colega lá de Humaná. De manhã nós temos uma turma, os cursos profissionais ótimos, nós temos o ensino médio, que é uma outra situação.
E nós temos um noturno, que é o caso de qualquer escola. É o aluno trabalhador. E esse aluno trabalhador, nós temos caso aqui, que é o aluno que nós vivemos numa região que o melhor emprego que se tem é o cara que está fatiando porco na Firmeza, fatiando frango na Cevara e fatiando frango na Coca-Cola na Sadia. Esse aluno nosso, tem aluno que ele levanta às 3 horas da manhã para ir para o frigorífico. Esse aluno, ele vem para a escola, mas ele não aguenta, porque ele sai daqui 11 horas, às 3 ele tem que levantar. Então, e muitos aí por conta e risco, porque não tem família por trás deles. Então, a gente tem essa situação em uma grande parte de alunos. Nós fizemos um pré-conselho agora com os alunos, e assim, foi muito interessante. A gente até fez um caderno combinado, que a gente vai conversar com os professores agora. Foi muito interessante. Porque o aluno, com todos os problemas que a gente, né, coloca, o aluno, ele é sincero, ele fala, não, professor, a gente mata a aula, a gente sabe, a gente é consciente disso, a gente pega no pé de algum professor. Aí eles falam, por exemplo, eles assumem as faltas, eles assumem que eles deveriam estudar mais, sabe? Eles elogiam determinados professores, ó, professor tal é fera, ele dá aula, a aula dele dá gosto de assistir. Compensação, ele pega no pé de, ó, tal professor não dá, porque ele fica no celular, porque ele manda nós copiar do Educatron. Então, eles contam a verdade nua e crua. Uhum. Não é diferente o relato que a gente captou deles daquilo que você pega em observação de sala de aula. Né? Que você observa no dia a dia, né? Com um professor. E acho que até melhor que quando você faz observação de sala de aula, porque você pegar na observação de sala de aula, o professor, às vezes, quando ele sabe, ele até se prepara para aquilo. E o aluno não, o aluno, ele fala de verdade, a verdade não inclui. A gente tem feito essas reuniões com os líderes de turma, com o pessoal do Grêmio, e é interessante, você não está lá para questionar, para ver, assim, descobrir o que o professor está fazendo, mas eles contam, sabe? De uma forma bem tranquila, uma conversa bem tranquila, eles conversam isso. Então, a gente tem muitas dificuldades, muita coisa para avançar ainda. A infrequência é um caso sério, mas ela não é só um fator, são vários fatores, nós temos fatores internos, que é professor, mas descobre que, por exemplo, tal dia que tem aula de tal professor, eles matam a aula. Ou tal dia que tem mais exatas, por exemplo, eles já mapeiam logo. Quer dizer, nós temos fatores internos, mas temos muitos fatores externos hoje. E o aluno, entre o trabalho dele, que leva comida para dentro de casa da escola, ele vai para o trabalho. Uhum. Né? Então, precisa ainda melhorar muita coisa na educação. Eu acho que a gente tem avançado, sabe? A gente tem avançado, mas precisa muita coisa. E a gente estuda essa infrequência e aprendizagem há muitos anos, né? Há muitos anos, quando nós fizemos a faculdade, já se falava disso. E até hoje a gente não achou a fórmula mágica. Casos e casos. Há modelos que dá certo lá para o Samuel, dá certo lá para a Leonice, e às vezes dá certo aqui, mas não vai dar certo em outra escola. São realidades diferentes. Alunos de perfis diferentes. Alunos, às vezes, trabalhadores, famílias diferentes. Mas o maior problema hoje da infrequência que eu vejo é a falta de envolvimento familiar. A estrutura das famílias está muito estruturada. O pai que vem na escola não tem o que o Samuel falou, não tem problema com o filho. O problema de infrequência é que nós não temos família. Uhum. E aí não tem ninguém por ele, só a escola. Sabe? E a gente corre, dá pula daqui e dali, mas é um passo de cada dia, não está fácil. A pressão é muito grande e a gente tem lutado com o que pode, mas não é fácil, sabe? E enquanto você não estiver na escola, todo mundo falando a escola é minha e todos nós pegamos do mesmo jeito, ela não funciona. Muito bem. A gente, na verdade, deveria ter relatado algumas práticas que a gente já faz, né? Mas a gente acabou unindo tudo ali, né? Todo mundo acabou falando. Quando a gente faz uma crítica, quando a gente expõe como vocês chamam de desabafo, né? A gente acaba colocando, porque a partir daquilo que a gente fez, a partir daquilo que a gente tentou fazer,
né, aquilo que a gente buscou fazer, e aí a gente chegou a essa conclusão, né? Então, assim, a questão da frequência, aliada aí à observação de sala de aula, eu acho que tem muito a melhorar com essa disposição que eu vejo que o grupo tem, né? Eu vejo assim que, né, essa garra aí, né, e essa preocupação que vocês apresentaram lá no início do encontro, né, com a questão da frequência, com a questão do resultado que vai ser agora no final do ano, né, nas ações aí. Então, as meninas que estiveram meio ausente, a Tatiana e a Edna, então daí depois vocês acessem o portfólio lá do terceiro encontro, e aí eu vou colocar lá no WhatsApp, e depois tem todo o roteiro aqui que está lá no Classroom também, para vocês pensarem numa ação que vocês vão desenvolver na escola e vocês vão apresentar essa ação no 5º encontro, não na semana que vem, na outra terça-feira. Na semana que vem é dia 15, dia do professor, mas a gente tem antecipado no dia 14, né? Acho que no estado todo. E na terça-feira o nosso encontro acontece normalmente, no mesmo horário, só vai mudar o link que eu vou postar para vocês e também no WhatsApp. Tá? Vai mudar o link, porque a gente vai se unir a uma outra turma, semana que vem, para a gente ter a participação aí de um diretor que vai conversar com a gente, que esteve no Chile, lá no intercâmbio do diretor Ganhando o Mundo. Então, retomem vocês que a Leonice, o Arnaldo, o Samuel e a Letícia, né, retomem ali a questão da ação, tentem desenvolver, já iniciar essa ação, até mesmo porque na hora da apresentação no 5º encontro, vocês podem já dizer o que foi bom, o que não foi, o que deu certo, né? Eu vi ali que a deixa ali do café com o diretor, vários colaram ali, né, aproveitou essa colinha, porque é legal, né, um momento assim, porque às vezes a gente só encontra na hora da bronca, e aí você pensar, nossa, vamos tomar um café com o diretor, já fiz lá na escola, é muito legal, não precisa ter grande coisa, compra umas frutas ali com mais merenda, e um lanchinho, uma coisa diferente, chama eles ali para conversar, nossa, eles vão sair tendo outra visão de você, gestor. Fala, nossa, essa é você? Eu colei, mas eu já faço isso também, viu? Legal, que legal. Eu imagino, gente, o que a gente não faz, né? E assim a gente quebra um pouco assim, os protocolos e se aproxima mais deles, né? Isso é muito bacana. Muito, muito legal, gente, o nosso encontro, muito bacana mesmo, apesar de não estarmos completos, mas foi frutuoso. Então, hoje nós tivemos como tarefa do roteiro 3 o planejamento da ação da escuta dos estudantes mais faltosos, identificados no conselho de classe, né? Ali que a gente acrescentou, com escuta da família, escuta dos professores também, no momento do feedback. Então, essa ação aí a gente vai apresentar no nosso 5º encontro. Então, por fim, nossa, hoje fizemos nosso tempo render. Vencemos os nossos conteúdos aqui, as nossas falas, obrigada pela participação de vocês. Para fechar, vou pedir para uma das meninas que agora não falaram nada, Tatiana, você pode ler para nós, por favor, a nossa frase final. Oi, boa noite, tudo bem, prof? Encerramento, então. Por isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Rubem Alves. Olha só. Uma ótima reflexão, né? Tudo a ver com tudo que vocês falaram, gente. Né? Não é para termos pronto, né? Resposta pronta. Mas as dúvidas, os questionamentos, a pergunta vai ajudar a gente a adentrar cada vez mais aí esse terreno que a gente sabe que não é firme, né? E ajudar com certeza os nossos estudantes. Eu vou, para fechar, vou tirar a apresentação para a gente fazer a nossa foto. Zenilda, deixa eu só comentar uma coisinha. Claro. Terça-feira que vem, eu vou participar do conselho aqui. Nosso conselho começa às 18 horas.
talvez eu atrase um pouquinho. Eu vou entrar, mas vou deixar a câmera aqui e eu posso atrasar um pouquinho. Então, só te avisando, porque daí eu te lembro depois também que eu estarei. Tá bom. Mas deve ser coisa de 10 minutinhos, assim, se atrasar, tá bom? Tá bom, maravilha. Quem faz para nós a nossa selfie, nossa foto? Quem pode fazer? Lembra de colocar no grupo do WhatsApp. Alguém vai fazer? Dá um positivo, quem vai fazer? Opa, Samuel vai fazer para nós. Prontinho, Samuel? Obrigada. Coloca ali no nosso grupo do WhatsApp. Mais alguma coisa, gente? Vou parar a nossa gravação. Uma boa noite a todos. Boa noite.